Pessoal, e não tem pra ninguém. O Malvadão é o líder. Segue o líder. Os Antes vão à loucura e a mídia rasga elogio ao time do Flamengo. Ficou interessado, quer saber todos os detalhes? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. De volta com o Sport Center, já com os melhores momentos de Flamengo e Bahia. Quem fez o primeiro gol foi o Flamengo com o Gerson. Chute de fora da área, rasteiro ali no cantinho. Depois o Everaldo empata e no finalzinho do jogo o Davi Luiz cabeceia depois do escanteio e faz o 2-1, vitória importantíssima que dá ao Flamengo a liderança do Campeonato Brasileiro. Estou ao lado do Zupac e também do André Kfouri. Boa noite para os meus amigos. Fala, Zupá, tudo bem? Tudo bem, Marcela. Boa noite, André. Boa noite, Alfone Esportes. Que jogo interessante tivemos no Maracanã. Que ótimo jogo de futebol, de duas ótimas equipes. Uma delas muito esfacelada pela Copa América e pelas lesões, que é o Flamengo, que era o mandante. E a outra equipe, que é o Bahia, com um papel até surpreendente, assim, pela maneira que conseguiu se impor durante uma hora e 5 de futebol no Maracanã. Durante 65 minutos de jogo, o Bahia se impôs diante do Flamengo. Deixou o Flamengo com 25, 29, 31% de posse de bola e foi pro jogo. Mas o jogo não dura 60 minutos, o jogo não dura 65, o jogo dura 90. E o Flamengo conseguiu, na última meia hora de jogo, os últimos 35 minutos, se colocar no campo de ataque e começou a martelar o Bahia. Então, assim, foi um jogo de caminhos diferentes durante os 90 minutos, de duas equipes muito bem treinadas, com muita qualidade técnica em campo. Venceu, no fim, quem mereceu venceu. O Flamengo fez por onde vencer na reta final da partida, mas foi um jogo interessantíssimo, dos jogos mais interessantes do ponto de vista técnico e tático que a gente teve até aqui no campeonato. Fala, André, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela. Concorda com o Zupac? Concordo plenamente, foi um ótimo jogo, mais um, né? Eu acho que na noite de ontem a gente teve também no Rio de Janeiro, no Newton Santos, Botafogo e Atlético, que foi um excelente jogo. E o de hoje com implicações, né? Assim como o de ontem, na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo muito bom também. E talvez o torcedor do Bahia, por ter sofrido um gol nos acréscimos e perdido o ponto que vinha conquistando fora de casa no Maracanã, acho que o resultado foi injusto, que o Bahia não mereceu por causa dessa hora, um pouquinho mais talvez, que o Gustavo mencionou, em que o time baiano foi superior ao Flamengo no Maracanã, deu as cartas no jogo, tornou a partida mais próxima daquilo que lhe interessava, com coragem, com técnica, com superioridade numérica no meio de campo. O Bahia fez, independentemente do resultado final, um ótimo jogo. Mas, como disse o Gustavo, outra vez falando sobre um trecho que foi a meia hora final, talvez um pouquinho mais também, 35 minutos, o segundo gol do Flamengo esteve para sair em outras oportunidades, em outras ocasiões, antes do Davi Luiz completar esse cruzamento. Não foi um escanteio, foi uma falta pertinho da bandeirinha cobrada pelo Gerson, e ele na primeira trave cabeceia em cima do goleiro do Bahia, mas a bola foi forte e a defesa ficou inviável ali. O Flamengo é muito desfalcado, Cebolinha saiu no intervalo com problemas no quadril, não se sabe em relação à disponibilidade dele para os próximos jogos, mas nesse momento do campeonato em que o Flamengo não tem os seus melhores jogadores, já são 3 partidas e 7 pontos. Léo Ortiz também sai com Léo Ortiz substituído no final, entrou o Everton Araújo, né? Ele sai também caminhando, meio cabisbaixo, não dá para saber direito o que aconteceu. Mas o Flamengo ganhou 2 jogos e empatou 1 nessas 3 rodadas em que seus melhores jogadores estão defendendo as seleções na Copa América. E a forma como o time em campo comemorou o gol do Davi Luiz e o jogo acabou imediatamente depois, junto com a torcida, indica que esse pode ter sido um daqueles jogos que a ajudam a aglutinar um trabalho, que é justamente na hora em que o Flamengo enfrenta as maiores dificuldades, em que jogadores têm sido utilizados de maneira improvisada, o Flamengo de novo com um gol no final, assim como aconteceu. Um gol de cabeça. E de novo um gol de cabeça. Os times do Tite são muito bons nesse quesito do futebol que produz muitos gols, há muito tempo é assim. E a festa no Maracanã é própria de uma partida que classifica o Flamengo para alguma coisa,
o jogo de volta de um mata-mata, olha só, não é muito comum a gente ver esse tipo de coisa, ainda mais cedo no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Entrou o Gabriel Barbosa no segundo tempo também. Hoje entrou cedo, ele tem entrado mais na reta final, hoje ele entrou com 15 minutos. E o Flamengo superou o Bahia, um ótimo Bahia. A gente não pode deixar de aplaudir a partida do Bahia na noite de hoje no Maracanã, mesmo que ele saia de campo sem nada. E um pouco mais dolorido, né? Porque o Vitória, que não vencia, venceu hoje. Estou falando do ponto de vista do torcedor do Bahia. O Bahia perdeu e quem fez o gol da vitória do Flamengo é um produto das categorias de base do Vitória, o Davi Luiz. Pois é, a gente está vendo aí o Tite, é realmente algo que chama a atenção. Pode ser, sim, aquele divisor que todo mundo fica esperando. Quando foi que o time foi campeão? Em que momento teve essa virada de chave? E aí pode ser, sim, ou pelo menos parece aquele jogo que você se lembra. Naquele gol, no finalzinho, do Davi Luiz, em cima do Bahia. Quem vencesse assumia a liderança do campeonato. E hoje o Flamengo reassumiu a liderança do campeonato com esse jogo. Teve a boa notícia, que era a volta do Ayrton Lucas e também do Everton Cebolinha. E o Everton Cebolinha já sai machucado. O Ayrton Lucas poderia estar muito cansado porque está voltando de lesão. E a gente ainda não sabe se aconteceu algo diferente para ele ter sido substituído. Eu imagino que tenha sido algo mesmo da parte física. Sim. Cansaço. Não, faz sentido. E nessa volta eles tiveram dificuldade para jogar. O Ayrton, um lateral extremamente ofensivo, e durante boa parte do jogo o Flamengo não conseguiu atacar. Então foi um jogo em que o Flamengo teve força na reta final para vencer, teve de novo a bola parada, e eu acho que esse vai ser um ponto da coletiva do Tite. O Tite tem levado sempre, já há algum tempo, né, desde o fim da era de Corinthians, seleção, sempre alguém da comissão técnica com ele. Eu desconfio que ele vai levar o Matheus. Mas o Matheus esteve com ele no empate em Curitiba. Ele estava suspenso. O Tite estava suspenso. O Tite não estava na coletiva? Não, eu acho que era o Matheus ao lado do Clebinho. É isso, porque eu lembro do Matheus falando. Mas hoje faz total sentido. Porque acabou o jogo, o Tite pendurou no pescoço do Matheus. Porque o Matheus, filho dele, é quem trabalha as bolas paradas. Trabalha as bolas paradas, e o Flamengo vem de dois resultados com bola parada no fim do jogo, resolvendo a favor. Desconfio que ele vai levar o Matheus hoje para a coletiva e vai abordar esse assunto. E foi um jogo, além da qualidade técnica das duas equipes, e concordo com o André, a gente tem que falar do jogo do Bahia. O que o Bahia impôs ao Flamengo durante mais de uma hora de jogo dentro do Maracanã foi algo que a gente não vê acontecer, e eu fui levantar esses dados. O primeiro tempo terminou com 29% de posse de bola para o Flamengo. Eu fui olhar, em base de dados, todos os jogos do Flamengo nas últimas 10 temporadas. E só uma vez o Flamengo teve 29% de posse de bola, que foi no jogo contra o Fluminense do Diniz, no ano passado pela Copa do Brasil, que o Flamengo venceu. Mas aquilo foi só, o jogo de hoje foi só do primeiro tempo. Na reta final o Flamengo subiu de posse de bola. Mas só para dizer o que o Bahia impôs ao Flamengo durante boa parte do jogo. E foi um jogo de leitura tática muito interessante dos dois técnicos, porque quando o Bahia era melhor que o Flamengo, lá pelos 15, 20 do segundo tempo, na reta final da superioridade do Bahia, o Tite faz duas trocas. Ele coloca o Gabriel e coloca o Alan. Então ele coloca um atacante e um volante. E ele tira o Luiz Araújo e o Lohan. Ou seja, ele tira um atacante e um meia para colocar um atacante e um volante, o que dá a impressão que é uma alteração defensiva. Sim. Mas não é, porque o Alan entrou como um segundo volante para caçar, porque o Flamengo estava com dificuldade de recuperar a bola. Os meias do Bahia, que são ótimos, e são muitos, o Caio, é o Jean Lucas, é o Everton Ribeiro, é o Cauli, que é um tremendo jogador. Para mim, o melhor dos 4 no campeonato é o Cauli, joga demais. O Flamengo não conseguia roubar essa bola, o Bahia circulava essa bola. O Gerson, de segundo volante, não ia conseguir ficar mordendo. Então o Tite coloca o Alan para caçar. E a partir daí o Flamengo começa a se impor no campo de ataque, roubando bola, tendo posse e agredindo o Bahia. E aí o Rogério percebe mais pra frente que aquele jogo que era do Bahia com a bola, rodando bola, distribuindo, construindo, aquele jogo não existia mais. O que o Rogério faz? Coloca 2 homens de velocidade, porque o jogo tinha mudado. Coloca o Biel, coloca o Ademir para tentar contra-atacar. O Bahia pouco contra-ataca, não consegue contra-atacar. Mas a leitura dos dois técnicos foi muito correta, o que o jogo pedia em cada momento. Então foi muito interessante observar como os técnicos também foram se adaptando ao que o jogo estava exigindo, e o Flamengo teve mais êxito com as trocas,
com o que o jogo se transformou e martelou até vencer. E uma das provas que o Bahia, no primeiro tempo em especial, deu as cartas do Maracanã, foi a movimentação na comissão técnica do Flamengo ali pelos 10, 15 minutos em que o Flamengo não achava o Bahia em campo. O Everton Ribeiro comandava o jogo do Bahia na transição de defesa para o ataque e era um tal de Tite conversando com o Kleber sentado, Tite levantando, Matheus em pé na frente do banco conversando com os jogadores para tentar acertar. O Flamengo começa a dominar o jogo depois das substituições. Faz o gol com o Gerson numa linda jogada. A jogada do gol do Flamengo, o primeiro gol, é muito bonita. Mas no momento em que, se você perguntasse para quem estava assistindo o jogo, vai sair um gol, de quem vai ser? Vai ser do Bahia, porque o Bahia era o time mais perigoso. A bola chegava... Aliás, os 2 gols do primeiro tempo foram muito bonitos, né? As duas construções, né? A do Flamengo com o Lohan Pedro terminando no Gerson. E o gol do Bahia com o Canu, o zagueiro Canu dando um passe, quebra a linha, acha o Jean Lucas que fez uma partida muito boa, acha o Everaldo e ele bate. Então, assim... Teve uma falha ali também do Ayrton Lucas, né? O Everaldo é mais forte, né? Mais e aí, forte, aí no corpo ele levou. Assim, o Rogério demora para falar, mas o Rogério é um cara que a gente sabe como ele fica incomodado, irritado, transtornado com as derrotas. Mas eu imagino que ele vai reforçar para o grupo dele e na coletiva que para a identidade do projeto esportivo do Bahia, se comportar como conseguiu se comportar durante boa parte, um pouco mais da metade do jogo dentro do Maracanã, foi bastante interessante. Faltou fôlego, faltou um pouco de força física na reta final e o Flamengo se impôs para vencer com merecimento. Te surpreende a posse de bola do Bahia, André Kfouri? Me surpreendeu a dinâmica que o Bahia aplicou. A precisão de passes no primeiro tempo foi melhor do que a precisão de passes do Flamengo. E assim, e reduzir o Flamengo a esses 29%, 30% que o Gustavo citou, não é coisa para qualquer time, mesmo com o Flamengo distante da sua escalação mais capaz para jogar no Maracanã, com o torcedor no cangote dos jogadores. Não é viável imaginar um Flamengo, vamos esperar o Bahia, jogar no espaço, mas o Flamengo jogou no contra-ataque durante um bom tempo, porque a dinâmica de jogo do Bahia era essa, e o Bahia fez isso muito bem. O meio de campo do Bahia colocou um ritmo na partida, no sentido de aqui nós vamos fazer como nós achamos que devemos fazer. Isso não é fácil no Maracanã contra o Flamengo com qualquer escalação. E foi, de certa maneira, surpreendente. Pois é, a gente viu um Bahia no primeiro tempo dando as cartas mesmo. Era o Bahia que dizia como é que o Flamengo ia jogar, mas o Flamengo conseguiu ter essa saída com o Tite fazendo essas substituições. Zupa, você acha que o Tite ele encontrou as soluções para as substituições dos jogadores que estão fora por conta de Copa América e agora também por conta de lesão melhor do que se imaginava? Esse Flamengo joga melhor do que você estava pensando por conta dos desfalques? Dentro das soluções, acho que a que ele mais conseguiu surpreender no que ele encontrou foi o Lohan no Arrascaeta. Porque o Flamengo, dos últimos anos todos, né, porque o Arrascaeta, por convocação ou por lesão, ficou fora de muitos jogos ao longo das últimas temporadas e sempre foi tema do nosso programa aqui. Qual o jogador mais insubstituível no time do Flamengo? E sempre foi o Arrascaeta, porque o Flamengo tinha o Gabriel, mas tinha o Pedro, o Flamengo não tinha o Bruno Henrique, mas entrava o Cebolinha, ou teve época que era Michael, que era não sei quem, sempre teve algum outro ponta para jogar, mas quando saiu o Arrascaeta não tinha quem entrasse e não é que resolvesse, mas ajudasse a minimizar a ausência. E esse menino, o Lohan, que não é um jogador que o Flamengo contratou, porque o elenco que o Flamengo tem, o ótimo elenco que o Flamengo tem, custou muito dinheiro para o Flamengo. O Lohan custou o dinheiro do investimento na base. E ele é um menino, e não parece que é um menino, né? Você vê o Lohan jogando, a impressão que dá é que é um rapaz já de 20 e poucos anos de idade, mas ele não é. Ele é um adolescente. E ele vem conseguindo, em vários desses jogos do Flamengo, até antes da Copa América, com a Arrascaeta fora por outros motivos. Eu cito o jogo contra o Corinthians, que para mim foi um jogo de virada do Flamengo na temporada, porque era aquela semana em que o Tite estava ameaçado, depois de derrotas na Libertadores, etc. e tal. E o Lohan faz um jogo absurdo contra o Corinthians no Maracanã, ganha confiança para ser um cara para jogar bastante e começa a contribuir com gols e assistências. E hoje, de novo, ele fez um bom jogo enquanto teve fôlego, né? Depois ele é sacrificado pelo Tite para o Flamengo ter esse modelo um pouco mais caçador com o Alan em campo.
mas me surpreende especialmente a entrada dele. O Léo Ortiz de volante foi uma boa notícia, né? Tanto é que, assim, não sei se o Alan estava pronto para 100%, o Alan está voltando de lesão. Mas mesmo com o Alan disponível, quem jogou foi o Léo Ortiz, né? O Alan entrou no segundo tempo. Talvez se o Flamengo não precisasse caçar o Bahia, o Alan tivesse entrado mais na reta final, né? E o Léo Ortiz como volante foi bem também. Então, eu acho que em linhas gerais, por enquanto, né? A Copa América nem começou para o Brasil ainda. Sim. Por enquanto, o Flamengo vem se saindo bem sem os seus jogadores. Era esperado que, mesmo com o Flamengo tendo o maior número de desfalques, também era esperado que o Flamengo tivesse um pouco mais de facilidade que alguns outros times para suprir pela quantidade de jogadores. Então, da mesma forma mas que o Flamengo... mas tem mais jogadores fora também, né? As duas coisas são verdade. Da mesma forma que o Flamengo é o que mais sofre desfalques, é o que mais tem recurso para suprir. Né? Então, é uma balança. Mas, por enquanto, o Flamengo vem surpreendendo nesse sentido, sentindo menos do que imaginava, pelo menos em termos de pontuação. Né? O Flamengo teve dificuldade contra o Grêmio, conseguiu vencer no contra-ataque. O Flamengo teve dificuldade contra o Atlético Paranaense, buscou o empate no finalzinho. O Flamengo teve dificuldade hoje e encontrou ao longo da partida os caminhos para esse tremendo triunfo contra o Bahia. Eu ia falar vitória contra o Bahia, mas não aí gosta, é espizinhar, né? Mesmo quando é contra o Bahia, é espizinhar no torcedor do Bahia. Então esse tremendo triunfo contra o Bahia. Ô, André Kfouri, eu não vou te dizer, não vou falar surpreende as soluções do Tite, mas o Flamengo joga melhor do que você estava pensando com todos os desfalques da Copa América? Sem dúvida. É que os resultados, eles são soberanos e a gente fala em 3 rodadas diante dessas dificuldades, 7 pontos. Você vai dizer o quê? Né? Então, parte daí. Se o Flamengo tivesse feito 3 exibições e perdido 2 jogos e empatado 1, a gente já está aqui falando, olha... Sim. Olha como está sofrido para o Flamengo, como sente falta dos jogadores que estão na Copa América. Mas fez bons jogos. E aí o mundo ia estar caindo porque... Poderia, né? Poderia ter perdido para o Atlético Paranaense e empatado hoje. É o que estava acontecendo até os acréscimos. Né? Exato. Aí nós estaríamos falando de uma vitória, uma derrota e um empate. 4 pontos em vez de 7 em 3 rodadas. Já é uma queda dramática. E seria por isso. Seria porque... há uma dificuldade em acertar uma equipe do ponto de vista competitivo sem esses jogadores, mesmo que a comissão técnica do Flamengo e todo mundo soubesse quem seria convocado e tal. Eu sempre falo, a coisa poderia ser pior. O Pedro fez uma assistência para o Gerson hoje e se ele tivesse agora nos Estados Unidos servindo a seleção brasileira, ninguém ia poder dizer que ele foi convocado injustamente. Até me surpreende o Pedro não estar na seleção, mas felizmente para a torcida do Flamengo e para o Tite, ele está no Rio trabalhando, jogando e ajudando muito e mantendo o seu bom nível. Sendo um dos poucos jogadores que tem sido regulares e muito acima do plano do time coletivamente em 2024. Mas agora o Flamengo vai se encontrando. E essa comemoração de hoje, ela é a comemoração de um gol, mais um no finalzinho, e isso mexe muito, né? Se mexe com o torcedor, imagine com o jogador que está no campo, num jogo difícil como o de hoje. Mas é a comemoração também de um time que se sente em dificuldades e que se orgulha de, até agora, estar conseguindo superar essas dificuldades. Então, eu acho que é uma vitória, eu assim, por conhecer o Tite, a gente até imagina o que ele vai dizer na entrevista coletiva. Ele vai demonstrar um orgulho tremendo dos jogadores do Flamengo, esses que estão aí no Rio de Janeiro trabalhando. Ele vai falar da bola parada que rendeu pontos, rendeu 1 ponto na rodada passada e 3 pontos hoje. E ele vai falar dessa comunhão com o torcedor, a forma como o time celebrou a vitória em campo. A gente está vendo de novo as imagens. Eu vou ficar muito surpreso se ele não mencionar essas 3 coisas. O orgulho dos jogadores, a forma como o Flamengo superou as dificuldades e a comunhão com o torcedor. Que sem ela, nada seria possível. Vamos lá, tomara que ele não me desminta aqui, eu tenho que dar a explicação. Mas tudo isso é verdade, se ele mesmo disser, tudo isso é a pura verdade. Essa comemoração não é normal e assim, não há nenhum motivo para a gente aqui exagerar em nada. Mas essas coisas formam times, essas coisas fazem o trabalho colar. Quando os jogadores respondem desse jeito, é porque as coisas estão acontecendo.
Pois é, 7 vitórias, um empate, os 8 jogos do Flamengo. Vamos colocar uma tela para a gente mostrar também a força dos últimos jogos do Flamengo. O Flamengo sem o De La Cruz, sem Arrascaeta, sem Vinha, sem Pulgar, sem o Fabrício Bruno, Igor Jesus, Varela, todo mundo fora. Olha, 8 jogos, 7 vitórias e um empate. O aproveitamento é de 91,7%, com 21 gols marcados e 4 gols sofridos apenas. Isso é a cara do Tite. Esse 4 gols sofridos. Aí a gente lembra do campeonato estadual, né? A última derrota foi para o Palestino contra o Flamengo. Logo depois desse jogo que veio a partida contra o Corinthians. Corinthians e Bolívar. E aí o... Semana dramática. Dramática para o Corinthians. Aí o Corinthians começa. Aí ele vai Corinthians. Depois, aí o Flamengo começa, aí vai Corinthians, aí vai Palestino, aí depois tem um jogo na Copa do Brasil. Da volta contra o Amazonas. E aí começa, e a gente sempre ficava perguntando assim, agora foi? Agora vai? Agora que chegou o Flamengo? E administrando a situação Gabriel, camisa também, da camisa, ainda teve essa crise. Chegou, a gente agora vê esse Flamengo amadurecido com o técnico Tite? A impressão que dá é que o trabalho agora está estabelecido, mas também não adianta a gente dizer que sim, porque daqui a 4 jogos o Flamengo perde 2, 3 seguidas, a gente vai dizer que não. Né? Então a gente fica aqui prevendo o futuro. Mas, lembrei do Sampaoli, da última entrevista do Sampaoli. Ele não pode perder, né? Tá isso. Então as coisas são assim, né? O Tite tem menos de um ano no Flamengo, né? O Tite pegou em outubro, né? Então foram 2 meses, mais 6 são 8 meses de Flamengo. 8 para 9 meses de Flamengo. Nesses 8 para 9 meses, ele já foi excelente, já foi muito bom, já foi uma porcaria, tinha que demitir, agora é excelente de novo. Então, dá a impressão de ser um trabalho agora estabelecido. O trabalho vai reunindo características mais próprias do Tite, especialmente no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato onde eu imagino que a gente vai ver essa identidade do treinador mais presente, mais visível. O Flamengo é, para mim, o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas não acho que seja agora que a gente vai enxergar um descolamento. O campeonato ainda tem muita margem para andar equilibrado. Mas a gente vê, quando a gente pega, assim, a gente compara, coloca na equação o nível de futebol apresentado, os resultados apresentados, a maneira que se construiu o jogo e o nível dos adversários, a gente vê agora um extrato mais equilibrado do que a gente imaginava que fosse o Flamengo do Tite. É o que está mais se aproximando, porque antes o time estava bem, mas era no estadual, então é sempre um parâmetro desequilibrado. E a hora que começou a melhorar o nível dos adversários, o time caiu bruscamente. Agora as coisas estão voltando a se equilibrar naquele patamar que a gente imaginava quando o Flamengo trouxe a melhor comissão técnica do Brasil, digo, entre brasileiros. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que abriu o placar com gesto, com um balaço de fora da área, um belo gol, né? E logo com poucos minutos levou o gol de empate, sofreu, foi pro segundo tempo, sofreu mais um bocado e no finalzinho, Davi Luiz é o herói da partida, faz um belo gol de cabeça, sem chances do goleirão, né? Foi mesmo que um chute, o gol de cabeça, tanto que o goleirão defende, a bola ainda pega na rede, assim, na parte de cima. Mas o Flamengo agora é o líder. E você já sabe, né? Depois que o Flamengo assuma a liderança, meus amigos, vai ser chato, viu? Para alguém tentar tirar essa liderança do Flamengo. Muito difícil, tá? O time do Flamengo, mesmo com seus desfalques, né? Dos jogadores que foram convocados, os seus principais jogadores, o Flamengo tem mostrado aí que tá dando conta do recado, né? Os caras que estão entrando estão, sim, dando conta do recado, estão mostrando serviço. Hoje, infelizmente, o Ayrton Lucas não foi aquele cara que a gente já conhece desde a época do Jorge Jesus, né? Infelizmente hoje ele não conseguiu ali desenvolver um bom futebol. Bruno Henrique também às vezes estava errando muita bola, mas no finalzinho ali o Flamengo com o Davi Luiz conseguiu o gol da vitória, o gol da virada, e o Flamengo assume a ponta da liderança do Campeonato Brasileiro. E agora só depende dele, né? Não depende de mais ninguém. O Flamengo só depende dele para continuar líder. E aí, o que é que vocês acharam do jogo de hoje? Gostaram do jogo do futebol que o Flamengo apresentou, principalmente no primeiro tempo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!